Ah, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício Cano, em mais uma live japonês criativo. Vai ser a nossa terceira live com entrevista, com convidado especial. Tá? Hoje aqui com o, o Thiago Bom Tempo, né? Que é meu consultor de Nihongo. Tirei minhas dúvidas aí, muito fera o cara. E também já fui pro Japão como bolsista, assim como eu, né? E Maninha tá aqui, Imoto-san, olá. Minha grande apoiadora. Logo logo já vai chegar também o Thiago. E hoje é um dia diferente, né? A gente fez uma live uma meia hora mais tarde, né? Que ele teve um compromisso antes, então, para poder adequar, né, a agenda. Então, coloquei aqui, né? Meia hora mais tarde hoje, beleza? Então, estamos aqui já. Bom, enquanto não chega, e enquanto mais gente também não chega, aí eu vou dando aceno pro pessoal que tá chegando aí. Olá, Kamira-san, né? Ou Hana-san, né? Que é a flor em Nihongo. É, Fiore do italiano, ou flor Hana em Nihongo, né? É, tá, ele já tá aqui no WhatsApp comigo, tá pedindo orientação pra mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é aqui. Botar esse WhatsApp, esse celular aqui de um jeito que fique em caixa melhor. Não cair meu celular no chão. Tá, um pouquinho só, vou deixar aqui. Pronto, assim acho que não cai. É, um momentinho só, tá? Gente, tô só orientando aqui o Thiago Sensei no WhatsApp pra ele entrar lá aqui na live junto com a gente, que ele nunca fez isso antes. É, Pronto, orientei ele aqui no WhatsApp, tá? Desculpa aqui a... tá, claro, também tem que começar a live também no Facebook. Um momentinho só também. Um momentinho só. Não caia o celular. Espero que não caia. Um momentinho só. Facebook, japonês criativo. Uma hora tem que contratar algum assistente para ficar comigo aqui para também gerenciar essas coisas de Facebook, WhatsApp ou de etc. Mas não dá, né? Porque estamos em pandemia, então não dá para contratar gente para ficar com a gente. Não dá para contratar gente distante, né? Enfim. Fatinha Noronha-san, Yokoso, né? Konbanwa. De onde você é? Se apresenta aí pra gente. Acho que você não conheceu ainda. Ah, chegou aqui o Thiago Sensei, muito bem. Deixa eu só colocar aqui para também começar a live aqui no Facebook. Pronto, parece que você também vai começar aqui no Facebook também. Ô Thiago Sensei, como vai? Genki? こんばんは。お元気ですか？ Opa. Arigatou gozaimasu, né? Por estar aqui com a gente para conversar com o pessoal aqui no assunto de bolsa de estudo no Japão, né? Bom, uma coisa também que me falaram que eu não estava fazendo nas lives era me apresentar, né? Porque em geral eu achava que o pessoal não me conhecia. Bom, então eu sou Maurício Cano, eu estou dando aula de Nihongo, né? De japonês já faz alguns anos. Apesar de ser jornalista também,
e mestre em artes, mas no fim das contas eu estou ativo mais como professor de japonês e, e tenho feito essas lives, né, para a pessoa conhecer mais sobre a cultura japonesa e ter um conhecimento geral aqui sobre o japonês, né, para quem tiver noções, né, de maneira bem divertida, interessante. E hoje o convidado é o Thiago Bom Tempo, né, que eu conheci na CBLJ em São Paulo, Centro Brasileiro de Língua Japonesa, né, ou Nihongo Center, que foi até meu professor, o Kenji Sensei, né, que me recomendou lá, e lá conheceu o Thiago Bom Tempo, né, que também às vezes me orienta bastante, né, com a parte de dúvidas de Nihongo, de japonês, que o Thiago é muito fera nisso, é, mais do que eu, pelo menos. E, então, mas hoje, por mais que também a gente possa também tirar umas dúvidas de japonês, para quem quiser, né, quer se aparecer, né, é, aí o foco era discutir mais sobre a questão de bolsa de estudos, porque assim como eu, que eu fui no Japão uma vez com bolsa para JICA, né, aí o Thiago também foi, de outro tipo de bolsa, né, não sei bem não lembro como é que foi exatamente, mas teve bastante assuntos culturais que ele estudou lá e tal, né, e no fim ele ficou bastante engajado, né, com a SEBEX, né, que é a Associação de Bolsistas, ou Ex-Bolsistas do Japão, né, no Brasil, algo assim. Então vou deixar para o Thiago Sensei continuar e apresentar um pouco sobre si e o trabalho que ele tem feito com a SEBEX, por exemplo. Boa noite Maurício, boa noite todo mundo que está aqui. Meu nome é Thiago Bom Tempo, eu sou jornalista, também dou aulas de japonês de vez em quando e fui bolsista ano passado pela JICA. O nome do curso é Formação de Orientadores em Atividades sobre Cultura Japonesa. Basicamente um curso sobre cultura japonesa, durou um mês e pouco, cerca de 40 dias. Eu também faço parte da ACEBEX, que é a Associação dos Ex-Bolsistas, e também faço parte do Saitama Kenjinkai e do grupo de Yosakoi, Ryokochi Yosakoi. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Aí, muito bem. E as pessoas tá muito interessado em saber, hoje em dia, né, como é que está essa situação de bolsas no Japão, né? Porque eu soube de muita gente que teve bolsa cancelada, né? Ou gente que ficou com... Você até me comentou, né, que as bolsas foram até às vezes viraram curso esse ano, cursos à distância, né? Então só tinha uma expectativa de ir do Japão com a bolsa e no fim a bolsa virou um curso online, né? O pessoal fazia do Japão, mas o cara fazia aqui do Brasil, né? Então não ia para o Japão, né? Mas hoje em dia, como é que estão as perspectivas sobre isso, você acha? Esse ano muita gente não conseguiu, né, ir como bolsista. Quem conseguiu embarcar lá para o início de março, um pouquinho antes do início do ano letivo lá que em abril, até conseguiu ir, mas a grande maioria ou teve o curso adiado para o ano que vem, ou cancelado, que nem você falou, alguns cursos que eu ouvi falar da DIARCA foram até online. Para o ano que vem, pelo menos da JICA, que foi por onde eu fui bolsista e estou mais por dentro da situação lá, eles estão planejando para já voltar ao normal a situação ano que vem. Inclusive, eles me falaram que já no final desse mês já vão abrir inscrições para os cursos do ano que vem, vão ficar inscrições abertas até o final de outubro. E se for o mesmo calendário de quando eu fiz ano passado, até outubro as inscrições, depois em novembro tem o processo seletivo, um dia com as entrevistas e prova. Aí o resultado vai sair a pré-aprovação primeiro, né? Depois leva alguns meses para sair. A minha saiu acho que lá para março ou abril. Aí em maio sai o resultado final, aí você pega o visto, né? E dependendo do curso, vai embarcar entre maio, junho, julho. Aí a data varia de acordo com o curso, mas eles já estão planejando para, a partir do ano que vem, já voltar com os cursos normais, mas ainda não tem essa confirmação, né? Porque ainda não dá para ter certeza de como que vai estar a situação ano que vem, então não é algo certo ainda, não é 100% que vai ter, de fato, vai voltar todos os cursos ao normal, mas eles estão caminhando nessa direção. Que então, se for então lançar agora em outubro, né, inscrições, seria para quem fosse pro Japão, então indo para maio, é isso?
Lá até maio, junho, julho, agosto, até mais ou menos até para metade do ano que vem. Eles geralmente, a JICA pelo menos, eles abrem inscrições 2 vezes por ano, então é por semestre, né? Então seria, o primeiro semestre seria esses cursos, aí depois para o segundo semestre seria inscrições lá para março do ano que vem, para ir mais perto do final do ano. Aí Sim. tem que ver também o calendário de cursos, né? Que dependendo do curso, às vezes eles têm esse curso nos 2 semestres, ou às vezes só tem em um semestre. Então, dependendo da sua área, vamos você ver se o curso que você pretende fazer vai estar disponível agora ou só no próximo semestre. Uhum. E no caso dos outros cursos, como você está na Sebex e tal, né, você falou, como é que você está encontrando o pessoal sobre isso? Dos outras bolsas que não são a JAICA? Bem, as outras principais bolsas que tem são as bolsas de província, né? As oferecidas pelas províncias que aqui no Brasil são representadas pelos Kendincais. E tem também as bolsas do MEXT, né? Que são geralmente para quem vai fazer pesquisa, pós-graduação. As bolsas de província, conheci muito, pelo que eu ouvi falar, a maioria também tá esse ano, muita gente não conseguiu ir e tá mais vai ficar pro ano que vem mesmo. Do Next eu já não tenho certeza de como é que tá a situação, porque eu acabei não conhecendo nenhum bolsista Next esse ano. Que com parte da Sebex, né, a gente organiza o seminário para os futuros bolsistas que acontece todo ano no mês de janeiro. Então, teve esse ano, né, em janeiro, o Kochukai que a Sebex realizou, é, um, um, um seminário de um mês com várias palestras e atividades para preparar os futuros bolsistas, pessoal que está, ou às vezes quem está só interessado, que participa mais para conhecer sobre as bolsas de estudo também. Então, mas excepcionalmente nesse ano não tinha bolsista do Next participando, né? Então, acabei não conhecendo ninguém que iria esse ano, só um pessoal de anos anteriores mesmo. Mas os que iam por província, parece que a maioria não conseguiu ir, né? E cada lugar está uma situação diferente, né? Então, eles ainda estão nessa situação meio que de situação meio indefinida, não dá para ter certeza se vai ou se não vai. Já teve, inclusive, uma amiga minha que falou que ela tinha passado na bolsa, mas aí depois eles adiaram, na verdade eles cancelaram, né? Mas ficou meio que combinado que no ano seguinte ela podia se inscrever de novo e não precisava mais passar pelo processo de seleção, né? Então é como se ela já tivesse pré-aprovada para o ano que vem, porque a desse ano foi cancelada. Sei. Eu também tenho um colaborador, quer dizer, uma colaboradora que é a Kishinami Sensei, que vai também dar na outra live, que ela está acabando um curso no Japão pela Next, né? E aí ela voltou ao Brasil só para voltar um pouquinho, depois ela já veio pro Japão de volta, aí não conseguiu, né? Aí ela está no Brasil um tempo, porque parece que está no último ano do curso para acabar o curso lá pelo Next, no bolso do Japão, né? É graduação, cultura comparada. Só que ela não conseguiu, né, voltar pro Japão, teve que ficar no Brasil mais um tempo, não sabe quanto tempo vai ficar no Brasil, né? Aí tá fazendo aulas online, né, por enquanto. Aí, mas ela está acabando a bolsa, mesmo assim, teve que ficar no Brasil. É, e aí também tem um caso de um outro aluno meu, um aluno meu no caso, também acho que ele também acho que é pelo Max, talvez. E aí ele teve tá esperando para ir, como não sabe como vai, foi aprovado, mas falaram que não sabe quando que vão liberar para ir pro Japão. Tá nessa situação, né? Eu já conheci gente que voltou pra cá, né? Até porque ela para março, acho que é período de férias, né? Abril que começa as aulas e aí deu a pandemia, né? E o pessoal não conseguiu voltar pro Japão e ficou nessa situação indefinida, né? Putz, enfim. Bom, ah, então, o que a gente consegue então falar para o pessoal de maneira geral é meio que isso, Thiago Sensei. Mais uma coisa que dá para a gente falar, aí se não, em termos de informações, ah, talvez orientações, né, para o pessoal que tem algum interesse em ir para o Japão como bolsista,
o que o pessoal pode fazer para ir se preparando, né? Uma vez você falou sobre a questão de estar sempre associado, né? Estar sempre presente nas atividades com o pessoal da cultura japonesa no Brasil, né? Como é que, por exemplo, isso? Em primeiro lugar, é bom a pessoa saber que tipo de curso que ela quer fazer no Japão, né? Porque dependendo do que você quiser fazer lá, você tem que achar qual que é a bolsa mais adequada, né? A bolsa do MEXT, que é a mais concorrida, ela é indicada para quem está fazendo pesquisa, para quem tem perfil acadêmico. Então, você vai lá para o Japão para fazer primeiro uma pesquisa, ficar 2 anos lá só fazendo a sua pesquisa para depois ter a oportunidade de entrar na faculdade como para fazer a pós-graduação, né? E depois dá para estender depois de fazer o mestrado, fazer o doutorado também. Então essa bolsa dá para ficar no Japão vários anos, né? E muitas vezes fica às vezes 6 meses ou um ano só estudando japonês antes de começar a, a pesquisa, né? O MEC também tem, além disso, tem a bolsa de graduação também, né? Para quem vai fazer a faculdade, termina o ensino médio, já pode fazer a faculdade no Japão e no primeiro ano também é só estudando japonês. Acho que essas bolsas do MEC são as mais concorridas, né? Porque elas são abertas para todo mundo, não tem esse requisito de ser descendente de japonês que muitas outras bolsas têm. E, inclusive a JICA tinha esse requisito até um tempo atrás, mas a partir do ano retrasado, que foi quando eu fiz minha inscrição, foi quando eles começaram a abrir também para quem não é descendente. Então, no início, só alguns cursos, né? Depois eles já falaram que todos os cursos deles estariam abertos para quem não é descendente, e foi justamente por isso que eu consegui fazer a inscrição. E quando eu comecei a prestar bolsa de estudos, a ter esse objetivo de ir para o Japão como bolsista, no início eu tentei prestar a bolsa do MEXT, né? Porque como não descendente, né? Essa era a única bolsa que eu podia prestar, a única bolsa que eu estava dentro dos requisitos. Mas eu não consegui passar nessa bolsa. Eu tentei alguns anos e eu não conseguia passar. Acredito eu que seja porque eu tenho um perfil muito mais profissional do que acadêmico. Eu não tenho experiência com pesquisa, não fiz pós-graduação, então acredito que isso tenha pesado, mas por outro lado, se isso foi uma coisa que me desfavoreceu no processo do match, eu acho que no processo da JICA foi algo que me favoreceu, porque o curso que eu fiz de cultura japonesa, um requisito seria uma pessoa que tivesse engajada dentro de alguma entidade Nikkei, de preferência com um perfil de liderança, mas não que isso seja algo essencial, mas o ideal é a pessoa que está participando da comunidade Nikkei, que está ativo dentro de alguma entidade, por quê? Porque a JICA quer alguém que o que a pessoa aprender no Japão, ela vai usar aqui no Brasil, ou seja, vai contribuir, no caso do meu curso sobre cultura japonesa, vai contribuir para divulgar ainda mais a cultura japonesa aqui no Brasil. E como eu já trabalho como jornalista, eu escrevo principalmente sobre futebol, né? Principalmente do Japão, também sobre a cultura japonesa, e até por fazer parte também da Sebex, do Saitama Kenjinkai, do Yosakoi. Então, tudo isso, no processo do MEXT, isso daí não fazia a menor diferença. Se você não sabe, se você sabe zero de japonês, se você nunca participou de nenhuma entidade, no MEXT isso não faz nenhuma diferença, mas na JICA faz toda a diferença. Então, eu acabei, né, depois de um tempo, foi aí quando eu descobri que tinha, né? Começou a abrir para um descendente na Diarca e eu descobri o curso que foi ideal para mim, que eu preenchi os requisitos e foi aí que finalmente consegui, né? Depois de muito tempo tentando a bolsa no Japão, tentei vários anos, não consegui, mas aí quando veio a oportunidade da Diarca, finalmente consegui e deu certo, né? Até por isso que
muita gente que, eu conheci muita gente também, né, que às vezes desanima, que tenta e não passa, e é realmente muito frustrante, né, porque você se prepara, você dedica muito tempo se preparando, né, ainda mais no caso do Next, né, que você tem que escrever um projeto de pesquisa. Às vezes eu perdi um mês inteiro só escrevendo o projeto, pesquisando e conversando com o professor, e pedindo dica e tudo mais, e para depois no final das contas você não conseguir, né, a aprovação é algo extremamente frustrante, mas, mas como depois eu acabei descobrindo que pelo meu perfil, a JICA seria muito mais adequada, né? E foi uma experiência incrível. Ficar uns 40 dias, né, que eu fiquei lá no Japão, eu diria que foi a melhor experiência da minha vida. Foi porque eu fui pro Japão pela primeira vez, então era tudo muito diferente, né? Claro que eu já não era aquele choque cultural igual acontecia com os bolsistas de vários anos atrás, né? Mas deu para finalmente, né, poder conhecer pessoalmente, poder sentir na pele. A gente pôde participar dos eventos, como era a época de verão, né? Julho e agosto, a gente participou de eventos da época do Obon, a gente participou de vários festivais, a gente estudou tanto os festivais os mais tradicionais, como o Gujo Odori de Gifu, que é uma dança que eles já fazem todo ano há mais de 400 anos. A gente participou também de festivais modernos, como o Bon Odori de Minato Mirai, em Yokohama. A gente participou do Yosakoi Matsuri de Tóquio, que é um evento muito grande, com mais de 100 grupos participando. Então a gente estudou também história, tanto a história mais do Japão, desde o Japão mais antigo até o Japão mais moderno. E uma coisa muito legal desse curso também é que mais ou menos metade das aulas era em sala de aula e a outra metade era fora. Então deu para a gente visitar muitos lugares. Teve uma semana em que a gente fez uma excursão para Kyoto, depois para Gifu, então conheceu Kyoto, que é o lugar histórico do Japão, né? É, a gente foi para Gifu, a gente ficou no Ryokan, que é a pousada tradicional no estilo japonês. Enfim, deu para passou muito rápido, mas cada dia era extremamente intenso, deu para aproveitar ao máximo. Então, todo mundo que tem esse interesse de ser bolsista, eu recomendo que vale muito a pena. É, Mesmo se você não sabe nada de japonês ainda, comece a estudar desde agora, porque algumas bolsas eles nem têm tanto requisito assim de japonês. Se você já sabe o básico ou intermediário, já está dentro do requisito da maioria. Inclusive a minha, que eu prestei da JICA, nem tinha requisito. Tinha gente que vai com sabendo zero de japonês, porque lá eles têm intérprete, é um curso para América Latina. Então, né, no meu curso iam seis pessoas da América Latina. Então, no ano passado foram três do Brasil, uma da Argentina, uma do Chile, uma de Cuba, e eles tinham lá um tradutor, só que era tradutor de espanhol, porque eles supõem que os brasileiros costumam ter um nível de Nihongo melhor. Geralmente os latinos dos outros países da América do Sul, eles têm um conhecimento bem menor de japonês e eles não conseguem entender o português. Então eles acham que os brasileiros entendem o espanhol melhor, então eles colocam o intérprete de espanhol, apesar de que a maioria das atividades lá tinha aula com o professor falando em japonês e o intérprete lá, a intérprete em espanhol, mas algumas aulas também com o professor já. Tinha um professor que dava aula em português mesmo, japonês falando em português. Inclusive eu nunca vi um japonês falando português tão bem, igual eu falava lá na JICA. Teve uma atividade com intérprete de português também, então era tudo muito variado. Cada dia uma experiência nova. Foi realmente fantástico. Pô, bacana. Bom, eu também tive uma experiência no Japão, então, pela JICA, né?
que é a sigla de Japan International Cooperation Agency, né, para quem não conhece, ou Agência Internacional de Cooperação do Japão, né? E a minha experiência foi em 2008, nesse caso, faz já 12 anos. E aí eu fui em uma bolsa de 4 meses, mais ou menos isso, 4 meses, algo assim. E aí foi uma bolsa pela JICA, que era a parte mais técnica de produção de websites. Por mais que eu também adoraria o assunto que você fez, de cultura, mas o que mais eu consegui ver que também eu queria uma bolsa que fosse um pouco mais de tempo também. Um mês eu achei que era muito curto. Um mês Aí, muito rápido. é, aí tinha uma outra também que era de 3D, que era de quase um ano, o ano inteiro. Que o meu professor de desenho uma vez, de ilustração, ele conseguiu pegar essa bolsa. Aí essa eu não consegui pegar. Até uma vez tentei pegar, não consegui. Mas consegui pegar essa de 3 meses, 4 meses, que era em Tsukuba. Inclusive, lá de Tsukuba da Egako, né? Na verdade, que a minha associada professora Kishinami está agora acabando o curso dela do Max, de graduação, por coincidência. E aí lá fiquei 4 meses e foi interessante. Então também ter essa experiência no Japão, que eu fui no Japão anteriormente mais com o DKSEG, né, com o Morobaito anteriormente, né, em 2004, 2005, foi bem diferente, né? Uma coisa é ser peão de fábrica, outra é viver a vida universitária, né? Cultural, assim, mais tranquilamente, né? Depois também viajar um pouquinho para outros lugares, outras universidades de artes, de cultura. Por mais que minha área fosse bem técnica na ideia lá, mas eu consegui também puxar um pouco para a parte também artística, né? Falando aqui também até um pouco disso. No caso, eu fiz uma animação documentário, né? Juntei o meu lado jornalista, e então fiz um documentário, mas num formato também de animação, que também tinha lado artístico, é, e chamava Por Trás do Rebanho. Tá no YouTube, quem quiser procurar, tá no YouTube lá, chama Por Trás do Rebanho, aí põe meu nome, Maurício Cano, aí tem lá, Tsukuba, Daigaku, Universidade de Tsukuba, pela JICA, não sei o quê, e aí sobre o impacto ambiental da pecuária no Brasil, que eu também tinha um lado ativista, que eu queria denunciar, né, o impacto da pecuária, do consumo de carne no Brasil e no mundo e tal, né. E aí foi tentando juntar tudo isso que eu consegui então produzir essa atividade, né, que a ideia era aprender, mas já produzir alguma coisa, né, com a experiência e conhecimento que a gente tivesse no lar. E no caso, fiz um Flash, né? Então, estudo Flash, ActionScript, um pouco de programação de PHP e tal, né? Aí foi mais nesse sentido. Aí eu tentei mais novamente outras bolsas, mas nunca consegui. Foi a única bolsa que consegui no Japão, por enquanto. É, enfim, mas tentando puxar um pouquinho agora para o japonês, para o Nihongo, se você não achar que tiver mais uma coisa que queira também comentar de orientação para o pessoal, mas acho que já na meia hora que a gente está aqui discutindo já deu para talvez dar um pano de fundo geral para o pessoal, de entender um pouco como é que são as bolsas no Japão, né? E a última coisa que é bom a pessoa ir atrás, né? Mas certamente deve ser bom conhecer um pouquinho de Nihongo, de japonês pelo menos, né? Inclusive o foco dessas lives no geral nasceram com essa ideia realmente da uma noção geral pessoal de japonês, né? Que tipo de coisa, né? Claro, japonês é um assunto inesgotável, né? Mas que tipo de coisinhas que você acharia bem úteis para quem quer ser um bolsista no Japão conseguir saber para começar? Para começar, o ideal seria estudar japonês o máximo que der, porque por mais que a pessoa chega lá achando que já sabe falar, sabe se virar, na hora que vai conversar com o Nihonjin mesmo, e você vê que é um Nihonjin que na hora que apertar ele não sabe português, se eu tentar falar inglês não vai entender também, então você vê que na hora é difícil. E dependendo da pessoa, cada pessoa fala de um jeito, né? Por exemplo, eu acho o velhinho muito difícil de entender. Os mais jovens acho mais fácil de entender. E dependendo da região que você tiver também, o pessoal vai falar com sotaque diferente. Então, você pode ter muitos problemas na hora de se comunicar lá. É, mas muito.
Assim, quanto mais você souber, melhor vai ser, porque tem, igual no meu curso, né, que não tem exigência de nível de japonês, então a pessoa vai tranquila, pensando, ah, eu tenho intérprete, então tá tranquilo. Mas o intérprete só vai estar lá na hora da aula, e no resto do tempo, né, você vai estar lá no Japão, você vai querer aproveitar ao máximo, você vai querer ir comer, comer fora, comer nos restaurantes, quando tiver dias de fim de semana, dias de folga, você vai querer sair para algum lugar na hora que você. E às vezes coisas que parecem simples, como comprar alguma coisa no mercado, comprar a passagem até a passagem do trem, às vezes você se complica. No início lá eu me perdia muito na hora de pegar o trem, porque o metrô lá, o trem e o metrô no Japão é muito, 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 muito mais complexo que o daqui. Não basta você simplesmente chegar na plataforma e saber a linha que você tem que ir. Porque o trem que para na mesma plataforma pode ir para um lugar diferente. Então, aconteceu várias vezes de eu pegar um trem que de repente, quando eu percebi, ele está indo para a direção oposta de onde eu tinha que ir, porque chegou a algum lugar onde tem outra linha que cruza e ele virou para o outro lado que eu tinha que ir. E eu fiquei desesperado que eu tô pegando o trem que está indo para o lado contrário onde eu tenho que ir. Como assim? Sendo que eu peguei na plataforma certa, na linha certa. Depois que eu fui descobrir que os japoneses usam um aplicativo, né? Tem um aplicativo lá que você coloca lá a estação que você tá, qualquer estação que você quer ir, e, e ele mostra lá ó, a lista, né, de toda a programação por exemplo, daqui 2 minutos vai vir um, depois o próximo vem daqui quatro, depois o próximo daqui seis, e tem o horário certinho que vai passar em cada uma das estações de todo o trajeto, quanto que vai custar, você pode filtrar para pegar qual vai ser a rota mais curta, qual que vai ser a mais barata, qual que vai ser a rota com menos baldeação. Enfim, depois que eu comecei a usar esse aplicativo lá, não peguei mais nenhuma vez o trem errado, mas exige um conhecimento. Se você não souber japonês, você vai ter muita dificuldade de usar esse aplicativo, porque você tem que saber pelo menos o kanji da estação que você vai, né? E tinha gente lá, por exemplo, no meu curso que não sabia nem hiragana, nem katakana. Então, qualquer lugar que essa pessoa fosse ir, tinha que ir alguém junto com ela. Então, você acaba não aproveitando o curso, né? A bolsa ao máximo, se quanto mais limitado fosse o conhecimento de japonês. Então, para quem quer ser bolsista, estude o máximo de japonês, que quanto mais estudar, mais vai poder aproveitar lá e vai diminuir essas situações em que você vai ficar, às vezes perdido, às vezes com algum problema de comunicação mesmo. Eu me lembro quando eu fui para o Japão, nessa minha bolsa, por exemplo, falava que tinha que saber inglês, pelo menos, porque supostamente a pessoa que ia estar comigo ia também saber inglês. ah, e... Mas também tinha que saber alguma coisa de Nihongo. Tinha lá um nível que eu não lembro agora quanto que tinha que saber. É, porém, o inglês do cara era do nível que eu não entendi direito o inglês dele, né? Que é muito comum, né, no Japão, o pessoal achar que fala inglês, mas daí eu não tô entendendo o inglês dele, né? Aí fala assim, por favor, fala inglês, né? Eigo de, né? Hanashite kudasai, né? É, por favor, fala inglês, né? Aí ele, I'm speaking English, alguma coisa assim, dizia, né? Ah, era inglês? English, ai, né? Comigo era o contrário, porque realmente o japonês ele me via lá com essa cara de ocidental, e por mais que eu perguntasse as coisas em japonês, ele tentava me responder em inglês, e eu não entendia o inglês deles. Eu tinha que pedir, por favor, para eles falarem em japonês, que era mais fácil de eu entender o que eles estavam falando. Isso. É, eu li assim, muitos textos, né? É bem comum essa questão do pessoa ocidental, né? Que não é descendente japonês como você. Tem no livro do Mina no Nihongo, que é um dos mais usados, né? Bem tradicionais para material didático em japonês. Outra vez também no Genki também apareceu algo assim. São textos, né, para a gente estudar, né? Para praticar. E cita situações assim, né? De um ocidental que está no Japão
e uma pessoa como você aprendeu bastante o Nihongo, né, o japonês, e, e a pessoa do Japão não entende, não aceita, por mais que a pessoa fala que não, vai falar em japonês comigo, eu entendo, mas o Japão não acredita nisso, né? E vê a sua cara e não acredita no japonês e vai tentar falar com você em inglês, né? É, Então, parece que para às vezes você, o cérebro deles não processa. Como assim, um japonês, um ocidental falando japonês, não faz sentido. Parece que para eles não, algo que não faz sentido. então você realmente sentir dessa maneira mesmo. Sim. Poxa. Mas era mais situação onde que você conseguia realmente convencer as pessoas que você realmente falava japonês e tal, e que era um tava mais aberto. Fazer mais numa situação realmente da faculdade mesmo, acontecia isso? Ah, na JICA mesmo não tinha muito problema, né? Já dava pra. Geralmente acontecia isso quando eu tava fora, em algum lugar. Às vezes ia pedir uma informação pra alguém, ou geralmente mais com alguém de fora mesmo. Dentro da JICA é tranquilo, porque o pessoal da JICA lá, eles já estão acostumados, né, a lidar com estrangeiro e se você conversar em japonês, coisa é tranquila, eles falam de um jeito, facilitam para você entender. A maioria lá fala em inglês também, então tem até muitos lá que falam espanhol também, ou mistura com português, então dentro da JICA é tranquilo, você não vai ter nenhum problema com isso. O problema é nos horários fora da aula, né, que você vai querer aproveitar de outras formas, e se você não tiver preparado, você vai ter muitos problemas. Sim. É. E eu lembro que no meu tempo no Japão também nessa situação, foi interessante a grande variedade de pessoas que eu convivi assim do mundo inteiro. Ah, eu conheci gente do Afeganistão, talvez do Iraque, da África do Sul, e vários países também da América do Sul também, né? Ou também Latina, né? Honduras, Venezuela. Então eu pratiquei muito espanhol também no Japão nessa época, porque o que tinha na minha leva de bolsistas, né? Tanto o Uhum. pessoal da América Latina inteira, como também inglês também, com o pessoal de fora do Japão, né? Que estava lá de Uhum. várias partes do mundo, de países mais pobres, assim, né? Ah, Ilhas Fiji, cada país que eu nunca imaginei, Brunei, cada país que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer pessoas desses lugares que eu conheço no Japão, né? Então essa questão da JICA, né, de cooperação no Japão internacional, realmente permite também a gente vivenciar essa riqueza cultural bem diversa. Não sei se também foi assim para você um pouco. Foi sim, porque na época que eu estava lá, estava tendo exposições relacionadas à África, e tinha muitos africanos lá na, na JICA na época que eu estava lá. Inclusive eu fiz amizade com um de Angola, e claro, eu conversei em português com ele, o português dele é muito, com sotaque muito parecido com o de Portugal, e Obrigado. conheci também uma mulher da África do Sul, outra acho que país vizinho da Somália, do outro lado lá da África, mas enfim, tinha muita gente da África lá, a gente via lá na hora do almoço, né, lá no refeitório, tinha muitos africanos lá, e o pessoal do meu curso era da América Latina, né, então como a maioria lá não falava muito em japonês, e tinha uma menina lá, outra brasileira que estava com a gente, que ela falava espanhol, então a maioria do tempo, quando a gente estava em grupo, era eles conversando em espanhol mesmo. Então, eu acho que eu aprendi mais espanhol do que japonês nesse período aí na JAICA, porque as aulas já eram em espanhol, o pessoal da turma eles conversavam a maioria em espanhol, e como eu me considero que eu não sei falar nada de espanhol, às vezes eu entendo uma coisa ou outra, mas o que a chilena e a cubana falavam eu não entendia absolutamente nada. Então, quando eu tinha que conversar com elas era meio difícil, porque a cubana ela não sabia nada de japonês, e então eu tentava falar alguma coisa, às vezes eu tentava falar em inglês com ela, e ela entendia. E com a chilena, você falasse em japonês, ela entendia o básico, então ia meio assim, né? Meio que misturando o espanhol com o japonês e de vez em nunca o inglês. É curioso, né? Que a gente aprende cada vivência que a gente tem. Vai no Japão e no fim descobre vivências culturais de cada país que a gente nunca ia imaginar, né? Para mim foi É. muito isso.
Inclusive, até uma música que eu uso muito nas minhas aulas hoje em dia, é, que eu descobri depois que é uma das mais famosas mundialmente do Japão, do Kyo Sakamoto, famosa no Japão como o Eu Muite Aruko, né? Tipo, o Eu Muite, voltar para cima, né? Para o alto, Aruko, vamos caminhar, né? Olhando para o alto, como se fosse com coragem, apesar das dificuldades, algo assim. Muita música no Japão tem esse tipo de ideia de superação, né? Mas no mundo afora é tida como sukiyaki, né? Conhecida dessa maneira, né? E eu conheci essa música primeira vez no Japão, foi com um monte de músicas que um cara do Zimbábue, que eu também nunca imaginava conhecer um cara do Zimbábue ou da Zâmbia, não lembro, era alguma coisa com Z, desculpe. Que ele me passou um monte de música que ele gostava do Japão, aí foi por meio desse zimbabuano ou zambiano, acho que Zâmbia, na verdade, que ele me passou essa música, eu fiquei depois amando. Nem tava nem com identificação do cantor, depois foi que descobri pela voz e tal, que era desse. É, um monte de coleção de músicas, um álbum desse cara, Kyo Sakamoto. Conhece também ele, Thiago Sensei? Essa música aí é bem famosa, o pessoal sempre canta no karaokê. O Kenji Sensei também falou que tinha uma outra música que é muito bacana para quem quiser cantar e ficar bem popular em karaokê, né? Entre os Nikkei-jin, né? Os descendentes japoneses no Brasil, que é uma coisa do Shima, né? Uma coisa no Shima. Não, Shima no Takara, uma coisa assim. Que aí, Shimanchu no Takara. é, Shimanchu no Takara. Essa daí também, todo karaokê sempre tem alguém cantando. essa eu soube só faz pouco tempo. Também cantar ela? Ah, de tanto ouvir o pessoal cantando, às vezes até entro junto também. Já, já consigo me virar nessa daí. Enfim, mas alguns termos-chave, então, ligados à parte de bolsistas. Eu lembro que a gente é chamado na JICA, eu era chamado de Kenshuin, né, parece, né? Acho que em inglês é chamado trainee, né? Mas é, Kenshuin, né? Então, o mesmo in do Kaishain, né? Acho que era isso, talvez, né? Do empregado, né? De Quando escritório. eles usavam Kenshusei. Kenshusei. Mas Kenshusei. é o mesmo Explica um significado. pouco, explica um pouco o sentido desse Kenshusei, então, para o pessoal, Thiago Sensei. Kenshu é como se fosse o estágio, o treinamento, né? Se você está numa empresa fazendo um treinamento, fazendo estágio, está fazendo o Kenshu. E o estagiário, o trainee, seria o Kenshusei, com o Sei de Gakusei, né? Sim. O Sei, então, de Gakusei, né? Estudante. E, É, que é o Candy da vida também, né? A vida que estuda, a vida que faz estágio, que treina, né? Algo é, assim. Que outras palavras que você achou, claro, são inúmeras, mas que são particularmente interessantes e conectadas com a ideia de bolsista no Japão, que você lembra agora? a palavra Ryugakusei, que é intercambista, é como se fosse uma palavra mágica lá, né? Porque na hora que você vai se apresentar, né, fazer de Koshokai, todo lugar que você vai, você tem que fazer o de Koshokai, né? Na hora que você fala Ryugakusei desu, é como se fosse uma palavra mágica, é como uma palavra que vai abrir muitas portas para você, porque a partir do momento que você fala isso, eles sabem que você é de fora, que às vezes eles até vão relevar qualquer gafe que você fizer, eles vão te tratar muito bem, às vezes até vão pagar coisas para você, às vezes vão é, sei lá, pagar um almoço, algo assim. E eles veem os intercambistas como se fosse uma pessoa muito, eu diria, como se fosse uma pessoa que conseguiu fazer uma coisa sensacional, porque eles acham que para a pessoa conseguir, né, ir para outro país como intercambista, tem que ser a pessoa tem que ser uma pessoa, tem que ser muito bom naquilo que ela faz, né? Então eles veem, nossa, você é Ryu Gakusei, então eles ficam todos assim admirados, né? Como se fosse uma palavra mágica lá quando você chega e se apresenta e fala Ryu Gakusei desse. Vamos aproveitar então para, pensando que o pessoal que está vendo a gente nem sempre vai saber coisas básicas do japonês, vamos explicar para o pessoal o que, que é o termo Ryugakusei e também o termo Jikoshokai, Thiago Sensei, inclusive em termos dos ideogramas que vão aparecer. O Ryugaku é o intercâmbio, né? Então, Ryugakusei, intercambista. A mesma coisa do Kenshu ou Kenshusei.
Então, você pode falar tanto Kenshū-sei quanto Ryugaku-sei, mas se você falar Kenshū-sei, quer dizer que você está fazendo, né, um treinamento, um estágio, mas se você falar Ryugaku-sei, aí fica claro que você veio de outro país, né? Então, fica mais, às vezes até mais fácil da pessoa entender que você tá vindo de outro país, apesar de que no caso de quem é ocidental, só pela cara já Na fica cara. óbvio. E de É. Goshoker, né, autoapresentação, é, acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter na ponta da língua, estudante, desde até quando eu estava estudando japonês, né, desde o básico do básico, uma das primeiras coisas que o sensei ensina pra gente é fazer o seu próprio de Goshoker. E uma coisa que eu sempre percebi é que a grande maioria, mais de 90% dos alunos, sempre tem muita dificuldade de fazer o de Goshoker, ou fica nervoso, ou não sabe o que falar, ou começa a gaguejar. E às vezes, quem já terminou o básico, já está no intermediário, às vezes não consegue fazer, muita gente trava na hora de fazer o de Koshokai. Então, uma dica é treine fazer isso em casa, sempre começando com Hajime Master e terminando com 12 Yoroshiku Onegai Shimasu, e o que for no meio aí fica por sua conta, né? Dependendo de onde você estiver, né, para quem você está fazendo essa apresentação, se é para um grupo de amigos onde usa uma linguagem mais informal, ou se você está se apresentando para algum professor ou para algum diretor lá da JICA, isso você tem que tomar mais cuidado para falar sempre o japonês bem polido. É claro que não precisa usar aquela linguagem extremamente formal, né? Porque por você ser intercambista e eles sabem que eles têm consciência que você não vai falar um japonês perfeito, igual como se fosse um Nihonjin, mas se esforçar para usar sempre a linguagem formal é importante. Então, se eles simplesmente perceberem, só deles verem que mesmo que você não vai estar falando com fluência igual um japonês, mesmo, só por você estar se esforçando em usar a linguagem polida e eles já vão te olhar te olhar diferente, assim, esse daí está se esforçando, né? Então já vão ter uma opinião positiva de você só deles verem o quanto que você tá se esforçando quanto a isso. Então treinar o de Koshokai é muito bom você ter, é bom você ter na ponta da língua, já escreve no caderno já o que você acha importante falar, por exemplo, eu falo, quando estava lá no Japão, eu falava Buradirujin desu, Janaristo desu, deixa eu ver o que mais. Explica para o pessoal, tá? Cada frase que você vai falar, põe também em português o que significa. Às vezes eu falava Buradirujin desu, sou brasileiro, ou também Buradiru kara kimashita, eu vim do Brasil. É, Às vezes você pode falar também de Shumi, né? Shumi é hobby, coisas que você gosta, então no de Koshokai, né, é bom você falar pelo menos uma frase de alguma coisa que você gosta. Por exemplo, Jogingo, Shumi wa jogingo desu. Meu hobby é fazer caminhada, praticar corrida, jogingo. Ou às vezes eu falava também sports kansen, assistir esportes. Então, também é uma forma de já puxar assunto, né? Então, como você vem do Brasil, então eles já têm aquela imagem do Brasil, né? Ah, o brasileiro, deve gostar de futebol, deve gostar de samba, alguma coisa do tipo. Então, na hora que eu falava, Sportsurita desu, eu sou jornalista esportivo. O Saka ga suki desu, eu gosto de futebol. Então, eles já era uma forma de já ter algum assunto, né? Que eles pensam, brasileiro, gosta de futebol, então ele já tem alguma coisa para conversar, né? Então é bom você preparar esse Dikoshokai, quem está estudando japonês, já ter pelo menos um Dikoshokai básico assim, porque lá no Japão você vai ter que fazer isso todo dia, todo lugar que você for, cada pessoa nova que você conhecer, você vai ter que fazer o Dikoshokai. É, Terminando a bolsa, você já vai estar com o Dikoshokai praticamente 100% na cabeça já, mas é bom você já ir com ele bem preparado para não travar na hora. E se você falar bem no início, eles já vão te olhar com outro olhar, né? Já vão olhar com admiração para você de ver que você tá se esforçando para fazer, mesmo que você só saiba falar o básico, se você faz um bom de Koshoka, já é algo muito, muito positivo, né, para os japoneses. Isso é uma coisa bem interessante, né, Thiago Sensei? Como que essa questão de que tradução, né, de uma língua para outra não se encaixa tanto assim às vezes, né? Porque
essa coisa de tanto que você enfatizou, né, de Kochouka e tal, de se apresentar, não é uma coisa tão natural em português como no É. Japão, né? Então, realmente, no Japão, realmente o pessoal cobra mais uma espécie de um ritualzinho de você se apresentar e não falar só o seu nome e pronto, e falar mais coisas sobre você do que no Brasil, é isso? Explica pro pessoal isso. Tem, como você falou, esses vários rituaizinhos assim, para você interagir com os japoneses, né? Às vezes até no início você vai ter algumas dificuldades, mas a partir do momento que você consegue dominar esse básico assim, logo você já vai. Aí o resto vai pegando fácil, vai saindo naturalmente, sem muito problema. Inclusive, tem uma diferença muito grande que uma coisa, né, que me chama muita atenção nos japoneses é que assim, nos momentos formais, por exemplo, quando você está na aula, quando você está lá dentro da JICA, é todo mundo super comportadinho, vai todo mundo seguindo, você tem que seguir os protocolos exatamente, tem que tomar muito cuidado também para não se atrasar, chegar sempre na hora. Aqui no Brasil é normal atrasar uns 5 minutinhos e tal, mas lá não, lá o normal é chegar 5 minutos antes. Então, se chegar 1 minuto atrasado, já é algo que eles já vão ficar meio assim, né? Algo que eles não veem com bons olhos. Mas assim, terminou a aula, se você vai, por exemplo, terminou a aula e com algum funcionário lá, algum professor, você vai sair com eles, aí você vê que eles se soltam. Ele já começa a falar de um monte de coisa, já começa a falar alto, já começa a fazer brincadeira. E quando está no ambiente de aula, eles são realmente muito formais e tem que seguir os padrões lá certinhos, e tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a partir do momento que você já cria algum vínculo, né, que já vai fazer alguma atividade para fora, aí você vê que eles se soltam completamente. Acho que é talvez até por isso que muito japonês, quando vem para o Brasil, ele já vi muito que depois nem queria voltar mais para o Japão, porque eles pensam, nossa, aqui no Brasil é maravilhoso, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai ficar me cobrando, ninguém vai ficar olhando o jeito que eu estou me comportando. Então, é, deu para ver essa diferença muito grande. Parece que eles ficam muito, às vezes, muito presos, né, em alguns momentos, mas é assim que funciona a sociedade deles, né, e dá, é uma sociedade muito organizada por causa disso, né, porque as coisas funcionam, mas às vezes eles sentem essa necessidade, né, de poder se soltar, de poder, é, eles, acho que até por isso que eles se identificam muito gostam do Brasil, do brasileiro, os japoneses que vêm aqui para o Brasil que eu conhecia sempre gostaram muito, né? Então, deu para ver que, assim como a gente tem muita coisa para aprender com eles, gente que conheceu, né, lá no Japão, sabe como é o Brasil, conheceu como é que as coisas funcionam lá, a gente tem, ainda dá para, o Brasil poderia melhorar muito aprendendo com eles, mas eles também podem melhorar muita coisa, porque aprendendo com a gente, é como se fosse o que o Brasil tem de ruim no Japão é muito bom, mas o que o Japão tem de ruim no Brasil é bom, então é como se um fosse totalmente o oposto do outro, né? Não só na posição geográfica, né, que é exatamente do outro lado do mundo, mas a sociedade também é como se fosse um completo oposto. E quando os dois se juntam, né, aí quando um pode aprender muito com o outro. Bacana. Pois é, né? Por isso que é interessante a gente poder ter sempre chance de conviver com pessoas estrangeiras ou viajar um pouco para poder aprender sempre com as diferenças culturais que a gente tem. Inclusive, uma comparação muito legal que um professor fez lá na JICA, ele usou durante a aula, ele usou Dragon Ball como referência. Então, ele usou aquela história lá de quando o Goku vai virar Super Saiyajin, porque por que que o Vegeta não conseguiu virar Super Saiyajin e o Goku conseguiu? Porque o Goku ele não é um terráqueo, né? Ele é um Saiyajin do planeta dos Saiyajins, mas ele cresceu na Terra, então ele tem um pouco dos dois. Ele tem um lado, ele conhece o lado dos Saiyajins e conhece o lado da Terra. Então, por ele ter esses dois lados,
conhecer esses dois lados, ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin e conseguiu evoluir, né? Enquanto o Vegeta não conseguiu. Então o professor usou isso como referência para mostrar que quem conhece tanto o Brasil quanto o Japão consegue entender melhor a sociedade e pode se tornar um Super Saiyajin. Essa é boa. Foi Muito uma das aulas interessante. mais legais que a gente teve lá, a professora usando o Dragon Ball na aula como referência. Ô, louco, essa é boa. Um professor universitário faz uma referência de cultura pop desse jeito, né? Legal também ver isso, né? Meio que quebra um pouco essa coisa, né, dura, assim, né, Uhum. do, de imaginar, né? É, E é o negócio do vira-lata, né? Também no Brasil também tá para fazer questão de demonstração de é, promoção de adoção de cães e gatos, né, abandonados, vira-latas, né? E aí no Brasil muita gente, né, que também é toda assim misturada, como eu também sou, acho que minha mãe acho que é de origem portuguesa talvez, é, e um monte de famosos, né, fizeram, né, a questão de eu sou vira-lata, eu sou neto de árabe ou de português, italiano, japonês, não sei das quantas. Também a Sabrina Sato também, que uhum. também diploma, que também apareceu, também participou. E de fato na ciência também fez reportagem sobre isso, né? Questão que os vira-latas realmente, por terem várias características misturadas, eles conseguem até viver com mais saúde, assim por diante. Apenas essa parte também. Enfim. É, bom, então obrigado pela Camila-san aí, né, pelos comentários aí que também estão aí colocando. A Bárbara-san aí, valeu pela presença aqui no finalzinho. E pela minha Imoto-san, né, a Tânia também com seus comentários. Não vai dar pra gente cantar agora, sinto muito, não vai dar mais tempo. Só por isso que não vai dar tempo de cantar, né? Quem sabe faz uma live outro dia com um cantor japonês, né? Quem quiser indicar algum cantor japonês ou nipo brasileiro, né, para fazer algo do tipo, algum cantor de karaokê aí, podem recomendar, a gente pode fazer uma live específica para esse tema. Enfim. É, e então, acho que por hoje é isso então, tá, gente? Então, brigadão pela presença aí, viu? Thiago Sensei, que esteja sempre com a gente aí. E quem está com a gente também hoje que participou. A live fica aqui gravada, tá? Para quem não pôde ver inteiramente. Aí depois pode também ver. E vamos ter que encerrar agora porque vai dar uma hora também de Instagram e ele vai cortar nossa chamada de repente se a gente não fechar com um tchau direitinho antes, né? Então, né? Arigatou gozaimashita para todo mundo aí, né? E se eu também, Thiago, quiser também falar uma coisinha. Bem, quem tiver interesse, né, quiser saber mais sobre bolsa de estudos, você pode procurar tanto pelo site da ACBEX, a Associação dos Ex-Bolsistas. Tem lá no site tem informações básicas sobre os tipos de bolsa que tem. Se quiser, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, tanto nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook da ACBEX, ou quiser perguntar alguma coisa no meu pessoal também, fique à vontade. E estude o máximo de japonês, que com certeza quando você estiver no Japão vai poder aproveitar muito mais sua estadia lá, seja como bolsista, como turista, ou só para trabalhar. Quanto mais você souber, melhor vai ser para você aproveitar seu tempo lá. Ok. Jana, Sanarami Nasan, Mata Kondo, até mais. Então, Nara, Licencinha.